Hoje tem jogo do Mengão. Não? Não? Não é hoje, não? Não é quarta-feira hoje? Nação, não tem jogo do Mengão hoje. Hoje tem Atlético e Palmeiras, tem mais alguns jogos da Libertadores da América, mas o Mengão, queridão, joga só amanhã contra o Olímpia no Maracanã. Maracanã lotado, a torcida vai estar presente para apoiar o esquadrão rubro-negro para tentarmos conseguir essa vaga na Libertadores da América. Nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês um pouquinho mais sobre o assunto Pedro, que tá chato pra caraca. Eu já tô enjoando já desse assunto. Também quero falar sobre jogadores que o Flamengo estava focado para tentar conseguir uma contratação agora que a janela de transferências vai fechar. Fecha amanhã. Dificilmente o Flamengo vai conseguir contratar algum jogador com contrato, tá? Então vamos lá, vamos começar falando de Pedro de novo. Olha, gente, tem muitas linhas editoriais por aí, tá? Eu prefiro optar pela linha editorial da verdade, tá? Nem o sensacionalismo, nem a verdade. Apenas a verdade é o que me interessa, tá? O que eu tenho apurado do Pedro e que eu venho passando para vocês. Pedro tá indo ao Flamengo e está treinando no Flamengo. O Pedro não sai do Flamengo nessa janela porque não há tempo hábil para fazer essa venda em menos de 24 horas. Nós estamos falando de uma venda monstruosa. A multa do Pedro é 60 milhões de euros, então ninguém vai pagar a multa, ok? Agora, a outra maneira seria negociando com o Flamengo. Para a coisa acontecer rápido, teria que chegar uma proposta de 30 a 35 milhões de euros para o Flamengo não recusar. Olha, pessoal, eu conversei com algumas pessoas hoje que me disseram o seguinte: proposta irrecusável pelo Pedro, irrecusável, é de 35 milhões de euros à vista. Chegou com 35 milhões de euros à vista, o Flamengo não discute, tá vendido, acabou. Mesmo sabendo que o tempo hábil para poder trazer alguém para o lugar do Pedro é muito curto. Então, se hoje chegar uma proposta de 35 milhões de euros à vista, o Flamengo vende. De outra maneira, há que se negociar. Suponhamos que chegue uma proposta de 35 milhões de euros parcelada pelo Pedro. Como que vai ser a forma de pagamento? Quanto que vai vir à vista? Como que será o parcelamento? O Flamengo vai querer colocar ganho em cima daquilo que o Pedro produzir, porque o Pedro vai produzir. O Flamengo sabe que o Pedro vai produzir. Isso daí, gente, minuta para cá, minuta para lá. Acabou o dia de amanhã, não tem como vender o Pedro se alguém não aparecer com uma proposta grossa, uma proposta pura, 35 milhões de euros à vista, pronto, depositei, acabou. Ainda assim, pode ser que o Flamengo vá querer incluir aquelas cláusulas de ganho futuro. E se a outra equipe não aceitar de imediato, pode ser que não tenha tempo nem com os 35 sendo depositados à vista, tá bom? Então, assim, primeiro, a informação que eu tenho é que não tem nada tramitando nesse sentido, que o Pedro está treinando, que o Pedro está cumprindo as obrigações dele e não tem nada, não foi passado nada para o Flamengo de que o Pedro quer sair. Entenderam? Até porque, gente, o Flamengo não procura clube para os jogadores dele, não. Se um jogador quiser mesmo sair, ele que traga a proposta. Lembra do Léo Pereira? Ele queria sair, o Flamengo traz a proposta que eu olho. O Flamengo já cansou de falar. Chegando proposta, ele avalia de qualquer jogador. De Arrascaeta, Gabriel, a Pedro, a Everton Ribeiro, o Flamengo avalia. Então, se o Pedro quiser sair, não tem que comunicar ao Flamengo, não tem que pedir nada ao Flamengo. O Flamengo não é um clube de futebol, não é um clube que negocia. Os outros clubes é que procuram o Flamengo para tirar jogadores do Flamengo. Então, se o Pedro quiser sair, tiver intenção, eu não tenho essa informação, tá? A informação que eu tenho é que não foi passado nada ao Flamengo. Não teve pedido nenhum ao Flamengo. Mas se o Pedro quiser sair, é só chegar com a proposta lá e colocar. Agora, o que tem me chamado a atenção, o que várias pessoas têm vindo até mim para falar, e tanto pessoas que são favoráveis ao Landim, quanto pessoas que são contrárias, oposição ao Landim, o que elas têm me falado é o seguinte: Fabrício, vai haver muita conversa fiada a partir de agora. Vai haver muita conversa encomendada a partir de agora. Porque a ideia, a intenção é ganhar lá na frente politicamente. Gente, eu venho conversando com vocês com profundidade, mostrando para vocês o que acontece nos bastidores, para vocês entenderem que o futebol é muito mais
do que Sampaoli e Pedro. Tem pessoas nos bastidores que querem se aproveitar da situação para poder minar a força de um ou outro dirigente. Olha só, tem gente dentro do grupo do Landim que trabalha a favor do Landim, que quer enfraquecer o Marcos Braz, porque nunca foi com a fuça do Marcos Braz, ou porque quer que ele ou outra pessoa que ele simpatiza ocupe o cargo que o Braz ocupa. Isso dentro dos apoiadores do Landim. Obviamente que tem também a turma da oposição, que quer descobrir alguma brecha para poder jogar no ano que vem, para poder conseguir entrar favorecido na eleição. Então, toda a movimentação de bastidores que houver agora, a gente tem que desconfiar um bocado, porque há pessoas querendo se aproveitar para enfraquecer o Braz e se aproveitar para enfraquecer o grupo do Landim. Então, tudo envolve política a partir de agora. Tenham os olhos bem abertos e tenham discernimento sobre onde vocês vão buscar as informações, tá? Bom, a situação do Pedro, então, é essa. Se ele quiser sair, ele que leve uma proposta cabível para o Flamengo poder avaliar e analisar sua saída ou não. De qualquer maneira, o prazo de contratações está acabando. O Flamengo tinha um jogador em mente para poder contratar que estava sem contrato. O ex-Fluminense, o ex-River Plate, Manuel Lanzini. Acontece, pessoal, que o Lanzini fechou com o River Plate. O Jorge Brito, presidente do River Plate, já falou que fechou um contrato de 1 ano apenas, mas fechou um contrato de 1 ano com o Manuel Lanzini. Então, na próxima temporada, ele será jogador do River Plate. Quem me acompanha nas redes sociais ficou sabendo dessa informação por volta das 3 horas da tarde, que foi quando um jornalista lá da Argentina me comunicou, porque na rádio dele, o Jorge Brito deu a declaração. Então, recomendo a vocês a procurarem o Fla Nação VP no Instagram, no Twitter e sigam a gente, porque notícia rápida, que nem essa que saiu do Lanzini, a gente já coloca nas nossas redes sociais. Quais são as nossas redes sociais? Fla Nação VVP, sem o cedilha e sem o tio. Beleza? Dá uma moral pra gente lá no Instagram, que esse tipo de notícia você fica sabendo em tempo real, rapidamente lá, tá? Bom, então o Lanzini já não é mais uma oportunidade para o Flamengo. Dos jogadores falados aí recentemente, sobrou o Luciano Vietto. Eu gostei muito do que o Luciano Vietto fez no Mundial de Clubes, mas confesso, não acompanhava a carreira do Vietto. E o Vietto, pelo que eu vi de números, e até já comentei com vocês aqui no canal, em outras temporadas, teve um Mundial de Clubes acima da média. Foi um jogador bem acima da média. O Luciano Vietto continua livre no mercado, mas não há movimentação do Flamengo até o momento que eu comecei a gravar esse vídeo para poder tentar contratar o jogador. Mas o Flamengo agora vai focar em jogadores livres no mercado. E aí o leque fica grandão. Ao invés de procurar apenas um meia, o Flamengo agora tem a intenção de procurar um atacante, um meia, um volante e um zagueiro. Só que, nação, são 4 jogadores, são 4 posições, teoricamente 4 jogadores que têm que estar livres no mercado para o Flamengo trazer e que agradem a Jorge Sampaoli. Então o Flamengo vai mapear o mercado agora, até o dia 8 de agosto pode inscrever jogadores na Copa do Brasil, até o dia 28 no Campeonato Brasileiro. A ideia do Flamengo é conseguir inscrever esses jogadores para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro subsequentemente. Se você inscreve aqui para a Copa do Brasil, já está inscrito no Campeonato Brasileiro, CBF, entendeu? Bom, e claro, o Flamengo passando pelo Olímpia, inscrevê-los também para a Libertadores da América nas quartas de final. Então são essas 4 posições que eu apurei que o Flamengo vai procurar jogador agora. A posição de atacante, coincidentemente, chega a preocupar o Flamengo num momento em que o Pedro tá podendo sair do clube. Quase que eu falei, tá dando chilique, mas não vou falar assim não. No momento que o Pedro tá querendo sair do clube. Gente, o Pedro é flamenguista, eu sei disso desde pequenininho. Eu adoro o Pedro e tal, mas eu acho que chega um momento que se você não está satisfeito no seu ambiente de trabalho, você tem que procurar outro caminho mesmo.
sacou? Os jogadores, a informação que eu tenho é que os jogadores conversaram com o Pedro, falaram para ele que não gostaram da ausência dele na segunda-feira, mas queriam apoiá-lo nessa questão do acontecido. E foi isso. Ponto final. Eu não vou ficar alimentando uma história que para mim não existe, porque toda apuração que eu faço, as coisas estão normais lá dentro do Flamengo. E o único detalhe de tudo é que é claro que o Pedro ainda está aborrecido. Tomou um soco na cara na frente dos seus companheiros de trabalho. Não dá para o cara da noite para o dia começar a sorrir. Eu fui criado diferente do Pedro. Eu não conseguiria estar de boa ainda. O meu filho, que é criado igual o Pedro, imagino eu, né, super protegido, com os pais em cima, sabe? Menino criado a pera com leite, sabe? Desde apartamento. Ele ficaria tão abalado quando o Pedro tá normal. Agora, isso não é matéria do meu ponto de vista. Isso não é notícia do meu ponto de vista. E daí, o cara tem que entrar, trabalhar, fazer gol e acabou. Tá incomodado? Leva a proposta pro Flamengo e vai embora. Ai, nós não podemos perder o Pedro. A gente pode perder até o Arrascaeta. O Flamengo é muito maior do que esses caras que estão aí. Então, apareceu uma proposta bacana pro Arrascaeta. É bacana pro Flamengo? Tchau, Arrascaeta. Obrigado, valeu, tchau. Ah, a gente vai ter quem? Aí é responsabilidade do Marcos Braz e do Spindel achar reposição à altura. Ou melhor ainda. Mas o Flamengo é muito maior do que esses jogadores. Pedro saiu, amanhã para mim faz 2 dias. Agradeço por todos os serviços prestados, mantenho o carinho, mas eu amo o Flamengo, não o jogador. Então, tchau e benção. O que eu tô tentando dizer para vocês é que tá fazendo um carnaval muito grande em cima de uma parada que já acabou, que tem que ser resolvida, a vida tem que tocar, porque é o Flamengo. E amanhã a gente tem um jogão de Libertadores da América contra o Olímpia. O Olímpia vai mal das pernas, já falei para vocês, mas na Libertadores, segundo colocado no geral, não perderam para ninguém ainda. Estão invictos. Então, o foco é lá, nação. O foco é no jogo de amanhã. Marcos Braz e Bruno Spindel vão tentar reforçar o Flamengo nessas 4 posições. Há nomes de jogadores para eu trazer para vocês? Eu estaria mentindo e chutando se eu dissesse que sim, porque eu acabei de descobrir que o Flamengo vai procurar 4 jogadores nessas 4 posições e jogadores que estejam livres no mercado, chamados free agents. Então eu acabei de descobrir isso. Se eu trouxesse nomes, eu estaria sendo leviano e mentiroso, não sei. Mas vou trabalhar a partir de agora para poder tentar descobrir. Agora que o River Plate deu no Flamengo 2 sapatadas nessa janela, deu. Fora das 4 linhas, o River Plate venceu o Flamengo em 2 oportunidades. Na primeira, não cedendo à pressão do empresário do Flamengo para vender o Nicolás de la Cruz. Na segunda, passando à frente do Flamengo e levando o Lanzini. Os milionários arrebentaram com os bilionários do Flamengo nessas 2 negociações. Porque são 2 jogadores que, do meu ponto de vista, não sei do ponto de vista de vocês, cairiam como uma luva no Mengão queridão. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso. O Pedro não joga amanhã. O Flamengo puniu o Pedro da seguinte maneira: 5% do salário mais um jogo de suspensão. Foi a mesma punição dada a Gabigol e a Marinho. Eu entendo a multa, não entendo a suspensão. Quando você suspende o atleta, você pode estar mostrando força, você pode estar colocando o atleta no lugar dele, tudo isso beleza, mas quem é prejudicado é o clube. Se amanhã nós precisarmos dele no jogo de Libertadores, nós não o teremos. Se amanhã a gente vai ter que deslocar um Bruno Henrique, vai ter que colocar o André, enfim, nós não teremos. Precisou fazer gol? O Pedro não vai estar lá amanhã. Então, assim, eu, Fabrício Lopes, sou da seguinte opinião: multa em 15% se a lei permitir, 10% se a lei permitir, mas bota pra jogar. Bota ele pra jogar. O clube não pode ser punido. Bota ele pra jogar. Fizeram igual com o Marinho e com o Gabriel. Erraram com o Marinho e com o Gabriel. Do meu ponto de vista, bota uma multa maior, mas bota o jogador pra jogar, porque você tá punindo o clube. É diferente do trabalho que você toma ali na CLT, né, tal. Para mim, tá punindo o clube. Para você, como é que é essa situação da punição? Vocês acham que tá certo a punição dessa maneira ou não?
Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, por enquanto essas são as informações. 4 posições que o Flamengo pretende se reforçar. Assim que eu descobrir os nomes, eu trago para vocês. Valeu? Tamo juntos. Obrigado por tudo. Eu amo muito vocês. Saudações rubro-negras.